Todo mundo tem sonhos e pesadelos, só que ninguém consegue ter exatamente o mesmo sonho ou o mesmo pesadelo. E de vez em quando a sua mente se esforça em níveis extremos pra fazer algo bizarro. E é exatamente sobre isso que vai ser o vídeo de hoje, contando os meus sonhos. Primeiro, guerra. Nesse pesadelo, basicamente, eu tava em um shopping, só que na parte de cima. Na minha cabeça, eu tava calçando um tênis, e aí eu ouvi barulho de tiro na parte de baixo do shopping. Até que me inclinei pra olhar pra baixo pra ver o que tava acontecendo. E foi aí que eu vi algo tenebroso, até mesmo por um pesadelo. Pessoas que estavam tranquilas fazendo compras, sendo fuziladas por pessoas vestidas de roupa branca. Então, esperei eles irem embora e desci. E era algo terrível, que é difícil descrever o desespero que eu tava, mas eu não conseguia acordar. Então eu saí do shopping, mas não era o mesmo lugar que eu tinha visto por dentro da vidraça do shopping. Era totalmente diferente. A rua era totalmente deserta, com paralelepípedos, e não tinha casas, apenas escombros. E no canto onde deveria ter calçada, tinha apenas um monte de pessoas, algumas machucadas e outras mortas. Só que essas pessoas estavam uma em cima da outra, como se quisessem se esquentar. Então eu sentei ao lado de uma mulher e fiquei esperando até que um caminhão chegou e nos levou até uma cidade que estava inundada e o caminhão não conseguia mais andar para frente. Então tivemos que sair do caminhão e caminhar com a água até o joelho. Só que do nada um avião aparece e larga uma bomba no meio da cidade, que com a água da inundação acaba virando tipo uma onda que engole tudo. Então eu supostamente acordo do sonho no sofá e meu irmão está sentado ao lado. Na mesma hora eu falo: nossa, eu sonhei que tava tendo uma guerra. E ele responde dizendo: mas tá tendo uma guerra, eles estão invadindo o mercado. Então eu olhei pra janela pra ver o que tava acontecendo e tinha uns caras de branco invadindo o mercado. Então eu acordei novamente, mas dessa vez na minha cama. E fiquei um tempão olhando pra janela e pra tudo, me perguntando se era um sonho ou não. Esse pesadelo me deu muita agonia porque eu queria acordar, mas eu não conseguia de jeito nenhum. Esse pesadelo me fez questionar várias vezes se eu tava sonhando ou não. Isso até mesmo depois de dias. Pra mim, ele foi um dos piores que eu já tive. E o próximo é muito mais estranho. Segundo, você não está sozinho. Nesse sonho, eu tava em um dia ensolarado no parquinho da minha antiga escola. Mas o que era estranho é que esse sonho parecia real, porque eu senti o calor do sol e o vento gelado que batia em mim, e isso meio que me deixou assustado. Além disso, o parquinho estava vazio, que me deixou mais assustado ainda. Só que por mais que esse sonho seja estranho, ele era muito bonito, e eu estava totalmente lúcido nele. Então eu decidi fazer alguns desejos, porque meu pai me falava que se caso eu tivesse o controle total do sonho, eu poderia fazer qualquer coisa nele. Então eu comecei a pensar em voar. Só que no sonho, eu só consegui pular muito alto. E foi aí que eu comecei a sentir uma sensação de estar sendo observado. Só que eu ignorei, mas eu não sei o porquê, mas eu pedi no sonho uma patrola. E do nada, ela apareceu na minha frente, tipo quando tu faz um código no GTA. E então eu subi na pá da patrola e comecei a me lançar pra cima e ao mesmo tempo pular, porque daí eu pulava muito mais alto. E foi aí que tudo começou a ficar muito estranho. Ao me lançar pra cima, eu olhei pro portão do parquinho, que era bem pequeno, e eu vi 3 pessoas paradas me observando. E então eu resolvi me aproximar, e os 3 eram os meus melhores amigos daquela época na escola. Então eu falei com eles e falei que sabia controlar os sonhos. Só que quando eu falei isso, eles começaram a falar a seguinte frase: você não tá sonhando. E eles repetiam isso e eu falava que tava sonhando sim. Só que do nada a voz deles começou a ecoar na minha cabeça e ficava cada vez mais alto. E aí eu comecei a entrar em desespero e senti uma dor real na cabeça. E do nada eu acordei e eu tava literalmente com muita dor de cabeça. Pode ser que eu tenha até batido a cabeça na parede enquanto dormia, mas eu acho meio improvável porque eu não dormia ao lado da parede. Até hoje eu não sei o que me tirou do controle do sonho e eu fico com medo disso voltar em qualquer sonho de hoje em dia que eu tenho. Terceiro, caçador de fantasmas. Tudo começa com eu de boa assistindo TV na sala com um amigo meu. E quando eu abro a janela, eu vejo que pra mim é o monstro que mais me dá medo.
Era um bicho gigantesco, com uma imensa capa preta, que cobria um bairro inteiro, olhando agachado com uma máscara pequena do que o resto do manto, óbvio, não mostrando o tamanho total dele. Ele olha diretamente pro meu amigo e ele fica hipnotizado, olhando diretamente para a criatura, que volta a ficar de pé e mostra seu tamanho colossal. Na mesma hora, eu fecho as cortinas e desço para baixo e fico sentado na cama, olhando com medo para a janela da parte de baixo, que também está com a cortina fechada. Na mesma hora, começa a chover, e com a luz do relâmpago, a silhueta do bicho fica aparecendo novamente na janela, mas bem mais longe. Então eu saio e tem um homem com uma espada, óculos, terno e cartola, e ele começa a caçar outros bichos que estão na rua, que são tipo uma versão daquele bicho gigantesco, só que muito menor. E no meu sonho, ele mata todos esses bichos com muita facilidade. E basicamente eu tenho um suposto final feliz nesse sonho. Provavelmente esse sonho ele tem fortes influências de Bleach, porque era o anime que eu via na época. Então é só um sonho meio doido, mas não tira o fato de que eu fiquei olhando novamente para a janela nas noites de chuva, com medo de que eu veria aquele máscara de novo. Quarto, tem mais alguém na cama. Nesse sonho, eu era uma daquelas pessoas que atende telefonemas na delegacia de polícia. E um desses, eu ouvi uma mulher falando que viu um homem em seu portão. E então, do nada, eu mudei e virei o policial que ia investigar a casa. Eu não estava sozinho, tinha como se fosse um batalhão comigo. Quando a gente entrou na casa, tudo parecia silencioso. E então, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em um quarto, onde tinha 2 pessoas dormindo 100% cobertas. Então eu presumi que era um casal deitado. Como eles estavam dormindo, eu deixei. Então eu subi pro segundo andar, e quando eu abro a porta, tinha uma mulher agachada, olhando diretamente para a porta, com medo, e o seu marido ao lado. E foi aí que eu me liguei que se o casal tava no quarto de cima, quem tava deitado no andar de baixo? Aí eu acordei. E eu não sei o porquê, mas esse sonho não me deu medo. Foi só estranho e misterioso. Eu sinto que o meu cérebro se esforçou pra fazer esse plot. E pelo esforço dele eu contei esse sonho aqui. Eu acho que basicamente é isso. Eu não tenho muitos sonhos da horas, mas esses eram os sonhos mais daorinhas que eu tinha. Eu tive muitos sonhos na época, só que de vez em quando tu acaba esquecendo de tudo que tu fez. E acho que é basicamente isso. Falou, rapaziada.